Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais uma iniciativa do programa Administração em Ação. Programa Administração em Ação, um programa de extensão desenvolvido por professores e alunos do curso de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Viana de Moura, junto com a professora Carolina Saraiva e a professora Fernanda Macedo, ajuda a coordenar o programa Administração em Ação. Nós já tivemos alguns encontros ao longo desse programa, falando sobre gestão financeira pessoal e familiar. Hoje nós vamos bater um papo, começar a discutir aspectos relacionados à gestão financeira empresarial. Ok? Esse nosso primeiro encontro, que vai ser um encontro assíncrono, possivelmente esses nossos encontros serão todos assíncronos, razão de eu ter algumas atividades, né? Nas quartas-feiras, que são as dias definidos para os nossos encontros. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos tratar especificamente, começar a discutir sobre sistemas de custeio, entender o que é custo dentro de uma empresa e como é que ele é aferido, medido, né? Quais são as técnicas que são usadas para. É muito importante aí para essa gestão financeira e esse planejamento financeiro empresarial. Ok? Vamos. Tela. Vamos então. Qual que é o objetivo de nossa conversa de hoje, né? Nossa conversa de hoje, nós vamos tratar, das principais práticas de gestão de custos, né? Quais são os principais sistemas e práticas que permitem uma compreensão consistente do que é custo e de como ele é medido e definido dentro de uma organização, dentro de uma. Bom, a gente tem alguns objetivos específicos para atingir nessa nossa hoje, vai contextualizar um pouco o custo, apresentar os conceitos básicos e já amplamente utilizados aí na gestão dos custos, discutir e apresentar os sistemas de custeio por absorção e o sistema de custeio variável, duas metodologias de custeio. Vou explicar cada uma delas, quais são as diferenças entre elas e quando é que cada uma delas é utilizada. Bom, esse é o nosso propósito na aula de hoje. Então, a gente vai entender com isso que afeta o aumento dos custos dentro de uma empresa, é o que faz a empresa ficar, como o nível de atividade, né, a quantidade produzida, né, afeta aí o custo de uma empresa, o custo individual e o custo total, né, de uma determinada empresa e os sistemas tradicionalmente que ajudam aí, os sistemas tradicionais, né, que ajudam a avaliar a posição. Falaremos do absorção do custeio variável. No nosso encontro de hoje, a gente vai focar no custeio por absorção, no próximo encontro, no custeio variável. Esse módulo terá mais de 2 encontros, o conteúdo é um pouquinho mais extenso, então nós teremos 3 ou 4 encontros, possivelmente, para a gente entender as principais técnicas, conceitos, ideias que costumam e devem ser aplicados na gestão financeira empresarial. Custeio por absorção, né? É uma metodologia de custeio, é chamada de custeio por absorção, de custeio total, né? São 2 nomes que ele recebe. Pleno também é um outro nome que ele recebe. O custeio por absorção, ele é um sistema de custeio que ele é aceito aí pela legislação do imposto de renda. As empresas que precisam, especialmente as grandes, médias e grandes empresas que precisam elaborar as suas demonstrações financeiras, né? Tem lá uma contabilidade é, regular, elas precisam usar o sistema de custeio por absorção. É o sistema aceito pela legislação. Então, muitos conceitos e de custeio utilizados muito amplamente dentro do Brasil adotam a ideia do custeio por absorção porque ele já é também o custeio utilizado pela legislação do imposto de renda. Micro e pequenas empresas têm tanta necessidade de usar esse custeio. Pode utilizar como uma ferramenta e pode e deve utilizar como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, mas não necessariamente para atender a legislação tributária, porque as micro e pequenas empresas elas são dispensadas dessa escrituração contábil regular. Bom, bem,
custeio por absorção também atende, né, a contabilidade adota o sistema de custeio por absorção como sendo o sistema de custeio deve ser empregado na elaboração das demonstrações contábeis. Como eu disse para vocês, as micro e pequenas empresas não têm essa obrigatoriedade de elaborar demonstrações contábeis. Se elas tivessem essa obrigatoriedade, elas teriam que adotar o sistema de custeio por absorção. Mas isso não faz, né? Que isso não faz muita diferença no que se refere ao uso desse sistema como um apoio de decisão, para ajudar as pessoas a tomarem a decisão em relação aos custos. Outra principal diferença do sistema de custeio por absorção, e que é mais crítica em relação ao sistema de custeio variável, que é o que nós veremos depois no nosso próximo encontro, é que ele faz uma diferenciação, ele separa o que é custo do que é despesa. Né? São dois conceitos que parecem semelhantes, mas dentro da sistemática do custeio por absorção, eles são separados. Ok? E isso afeta a forma como os custos dos produtos são apurados, aferidos, medidos. Vamos lá, primeiro vamos tratar das definições básicas em relação ao custeio por absorção. Né? Custo. O que é custo? Qual é a definição de custo? Custo abrange todos os recursos, bens e serviços que são consumidos na produção de outro bem ou de outro serviço. Por exemplo, vejam essa janela. Né? Para produzir uma janela de madeira como essa, é necessário que se utilize madeira, né? Uma matéria-prima, né? A madeira é um custo. E também é necessário que se empregue aqui a mão de obra do marceneiro. Então, tanto a madeira quanto a mão de obra do marceneiro são considerados custos. Né? O valor gasto com madeira e o valor gasto com a mão de obra do marceneiro é considerado custo na produção dessa janela de madeira. Ok? E despesa? O que é considerado despesa? Aqui é o matéria-prima ao custo de mão de obra, chamado também de mão de obra direta, que é a mão de obra utilizada diretamente. E o que é despesa para o sistema custeio por absorção? É todo bem ou serviço que é consumido direto ou indiretamente para gerar faturamento para a empresa, para gerar receita para a empresa, não necessariamente não empregado no produto diretamente, como são os custos, né? Mas sim para gerar receita. Então, o que a empresa gasta para gerir a sua atividade, né? A questão dos gastos com a administração, o salário da pessoa que trabalha na administração, os materiais empregados na administração, o que é utilizado no marketing, para fazer divulgação do produto, né, para comercializar o produto, todos esses gastos são gastos que a empresa precisa incorrer, né? Ela gasta lá, por exemplo, com internet, telefone, com computador e etc. São gastos que a empresa precisa realizar para aumentar a sua receita, para gerar o seu faturamento, para fazer o seu produto chegar ao seu cliente e com isso para faturar mais, vender mais. Esses gastos todos são considerados despesas. Okay? Então, custo é aquilo que é empregado no produto. Isso é uma definição, né? Uma separação que é feita, lembrem, fixem, né? Dentro do sistema, dentro da metodologia do custeio por absorção. Então, custo é aquilo que é empregado no produto e despesa é aquilo que é gasto dentro da empresa para gerar mais receita, para fazer a empresa. Bem, então, a gente fechando aqui, né, resumindo essa ideia principal, então tudo que é gastado com a fábrica, com a produção do serviço, do produto, ou com a compra da mercadoria que vai ser revendida, aquilo é separado e é chamado de custo. Todas as despesas que são gastas, né, todos os recursos que são gastos na gestão comercial da empresa, na gestão administrativa, na gestão financeira, para a gestão financeira da empresa, são considerados despesas, né, dentro do sistema por absorção. Vamos lá para a gente treinar, né? Sempre é bom a gente treinar essas ideias. Então vamos classificar custos e despesas dentro de tomando como exemplo aqui uma escola, né, uma universidade. Olha, o salário dos professores vai ser custo. Por quê?
é utilizado para prestar o serviço de ensino, consumido na prestação do serviço de ensino. Já as tarifas bancárias que a escola paga para gerir as suas finanças lá, né? Essas tarifas bancárias vão ser classificadas como despesas, que não são um gasto diretamente relacionado ao serviço prestado pela escola, ok? A compra de um projetor multimídia, o uso de um projetor, aqueles projetores que passam os slides lá dentro da escola, eles são considerados custos. Por quê? Porque eles são empregados diretamente, o projetor é usado diretamente na prestação do serviço de ensino, lá dentro da sala de aula. O professor utilizar daquele recurso para prestar o serviço. Os pincéis e outros recursos utilizados dentro de sala de aula também são considerados custos, porque são alocados, né, são utilizados diretamente na prestação do serviço de ensino. Ok? Agora, já o papel utilizado, o papel e os materiais de escritório que são utilizados na administração da escola, esses já são considerados despesas, porque eles são necessários para fazer com que a empresa fature mais, né? Se organize, né? E fature mais, ok? Então, para a gente treinar aí uma ideia aí de. Vamos fazer mais um treino. A gente fixar bem isso daqui, né? Vamos apurar agora o custo de um pão, de um pãozinho, né? Vamos pensar uma micro padaria, uma pequena padaria que tem os seguintes gastos por mês. Ela consome os seguintes recursos por mês. Ela consome R$ 500 com o salário do padeiro, consome R$ 400, que seria o salário do empregador, né, da pessoa, do empreendedor aí que administra o empreendimento. Ela consome R$ 200 farinha por mês, consome R$ 300 do salário de uma pessoa que ajuda na administração da padaria e gasta, tem um consumo aí de R$ 700 de energia e de depreciação dos fornos, né, que é a perda de valor dos fornos aí, porque eles são os fornos que vão sendo utilizados ao longo do tempo, ok? Então isso é o que essa micropadaria gasta por mês para operar, né, para conseguir produzir e vender e entregar os seus produtos. Vamos supor aí, nesse exemplo simplificado aí, essa padaria tem uma produção de 15.000 pãezinhos por mês. Então, o que é custo aqui dentro desses gastos e o que é despesa? O primeiro custo é a mão de obra direta, que é o custo do padeiro. O padeiro é o, a pessoa que vai estar ali diretamente produzindo pão. Então, ela vai ser considerada um custo dentro dessa lógica que nós falamos. A farinha de trigo é a matéria-prima, né, direta, utilizada diretamente na produção dos pães, incorporada no produto. Então, também vai ser considerado. E a depreciação do forno e a energia elétrica também são dois recursos que são empregados diretamente na produção dos pães, né? E, portanto, eles também devem ser considerados. Então, por essa lógica, o que é custo? O que vai entrar no ser considerado como um custo do pãozinho? É a mão de obra do padeiro, a farinha de trigo utilizada para produzir o pão e a depreciação e energia elétrica consumida pelos fornos. Nesse caso aqui, eles totalizam R$ 1.400 por mês. Então, a empresa tem como custo do seu pãozinho produzido por mês, né, dos pãezinhos produzidos por mês, R$ 1.400. Como ela produz? Como ela produz? R$ 1.400 é o custo total dos 15.000 pãezinhos. Se eu dividir esses R$ 1.400 por 15.000 pãezinhos, eu acho o valor do unitário de cada um dos pãezinhos. Que é quanto custa para a empresa, utilizando o método sistema por absorção, para produzir um pãozinho. Ok? Os outros gastos, Fábio? E os outros gastos com o salário do entregador e o salário do administrativo? Esses outros dois gastos aqui são considerados despesas. Eles reduzem o resultado da empresa, mas eles são considerados despesa, não são custo para a empresa. Ok? Gastos administrativos, ou para entregar o produto, comerciais, né?
como nós já falamos, eles são considerados despesas. São os gastos considerados utilizados diretamente na produção do produto, nesse caso, o salário do padeiro, farinha de trigo e a depreciação e energia elétrica dos fornos, esses sim compõem o custo do produto pelo sistema de absorção. Bom, outra ideia importante é o seguinte, olha, aquelas perdas que são rotineiras, por exemplo, o restinho da farinha de trigo que perde ali na maceira de fazer o pão, fica ali uma sobrinha de farinha. Essa sobrinha, ela é considerada um custo que faz parte do processo produtivo. Na hora que você produz, você perde um pouco da matéria-prima, né? Em muitos esquemas produtivos, isso ocorre. Por exemplo, a marcenaria, perda ali, a serragem que você gastou para parar, limar, lixar, madeira, aquilo ali é considerado, faz parte do. Ah. Agora, aquelas perdas que são ocasionais, né, que ocorreram, por exemplo, dentro da padaria, veio uma, sei lá, deu uma goteira dentro da padaria lá e molhou um saco de farinha. Essa perda aí, ter molhado um saco de farinha que perdeu-se, né, não pode ser mais utilizado, é considerado para a empresa uma despesa, tratado como se fosse uma despesa, né? É aquele custo que não faz parte ali do dia a dia da empresa, né? Ele não acontece. Isso ok, uma outra ideia. Outra classificação de custo dentro dessa discussão que é importante é o custo direto e os custos indiretos. Os custos diretos são aqueles que são facilmente associados aos produtos. Por exemplo, no nosso exemplo do pãozinho do padeiro, o salário do padeiro e a farinha de trigo são exemplos diretos, né? Que são facilmente, a mesma depreciação dos fornos e a energia elétrica, são ali facilmente alocados, né? Podem ser facilmente alocados à produção dos pãezinhos. Os custos indiretos são aqueles que são gastos com a produção, mas eles precisam ser rateados entre os produtos da empresa, né? Quando a empresa produz mais de um produto, porque eles não são diretamente alocados aos produtos, né? Eles não são diretamente, facilmente associados a um produto A ou B, quando a empresa produz mais de um produto. Então, vamos dar mais uma treinada aqui nessa ideia de custo direto e custo indireto, né? A matéria-prima consumida, aqui a gente está falando de um exemplo fictício, uma fabricante de biscoito. Bom, então vamos lá. A matéria-prima consumida para fazer os biscoitos, o polvilho, a fécula, né, e os demais ingredientes são utilizados, o ovo, queijo, etc. Como são recursos que são facilmente associados ao produto biscoito, eles são diretos. Já o aluguel da fábrica, lá da fornaria, da fornaria, onde está lá alocados os fornos que assam os biscoitos, esse aluguel ele já não é facilmente alocável a um determinado tipo de produto. Nós suponhamos que essa empresa produza 4 tipos de biscoito. A gente não sabe como é que a gente vai alocar o aluguel, né, na produção desses 4 tipos de biscoito. Os demais recursos, não, a gente sabe quanto que cada um usa de fécula, quanto cada um consome de ovos, quanto cada um consome de leite, de óleo, sal e etc. Tem lá, para cada 100 unidades, eu sei exatamente quanto eu consumo de cada um dos materiais diretos, né? As matérias-primas diretas. Já o aluguel da fábrica, não. Não sei quanto que cada um deles consome. Eu preciso ratear esse custo entre esses produtos de alguma forma. O aluguel da fábrica, da forneria, ele é um custo indireto. A comissão de venda, que a fabricante de biscoito paga para os vendedores que vendem os seus biscoitos aí na rua, é uma despesa, né? O salário do funcionário da administração é uma despesa, e aí são despesas administrativas e comerciais, né? Não são diretamente alocadas aos produtos, né? Não são utilizadas na produção dos produtos, ok? O salário do biscoiteiro, do padeiro, é um custo direto, é um custo que pode ser alocado diretamente lá pelas horas trabalhadas do padeiro em cada um dos produtos, né? E o frete gasto para entregar também é uma despesa. Ok? Aí exemplo do que é custo
direto, desculpa, custo indireto e despesa. Então, pensando por essa lógica, a gente pode pensar que o produto, o custo de um determinado produto ou de um serviço, ele é composto pelos materiais diretos ou matérias-primas, que são mais a mão de obra direta que é necessária para produzir aquele produto, mais os custos indiretos de fabricação, que são outros gastos que a empresa tem para fabricar o produto, mas que não são diretamente associados aos produtos. Ok? Então, pelo sistema de custeio por absorção, todos esses custos, o de mão de obra, de materiais, matéria-prima direta, o de mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação devem ser alocados ao custo do produto. Por isso que o sistema chama por absorção ou custeio total. Absorção porque ele absorve todos os custos de produção. Então, um produto, né, o custo do produto deve absorver, deve conter, absorver todos os custos de fabricação. E custeio total porque todos os custos gastos com a fabricação do produto devem ser associados, devem ser destinados, devem ser estabilizados como sendo o custo daquele produto. Ok? Então, todos os gastos relativos ao esforço de produção, tanto a matéria-prima direta, como a mão de obra, como gastos aí com a fornos e tal, devem ser diretamente associados ao pãozinho aqui, no caso da padaria. Essa é a lógica do custeio de absorção. Ok? Então, é assim que funciona para apurar o resultado da empresa. O sistema de custeio por absorção usa a seguinte lógica. Ele pega todos os custos de produção, podem ser os diretos, os indiretos e os indiretos, e aloca aos produtos. Vamos supor que esse aqui seja o esquema da apuração dos resultados da nossa biscoiteria. Ela faz 3 tipos de A, B e C. Ok? Então, o que a empresa faz? Pega os custos diretos, que seriam lá a mão de obra do padeiro, e o gasto com fécula, ovos, óleo, os ingredientes que são utilizados na produção de cada um dos biscoitos. Ok? E aloca esses custos diretos a cada um dos produtos conforme for o consumo de cada um. Para produzir o biscoito do tipo A, vemos que eh, ela gasta 30 quilos de fécula, umas dúzias de ovos, não sei quantas gramas de sal. Então, ela vai pegar o custo desses componentes, dessas matérias-primas. Ela pega o custo da mão de obra do padeiro. Então, esse padeiro gasta 4 horas por dia do seu dia de trabalho com esse produto, 2 horas com o produto C e 2 horas com o produto B. Pega 4 horas da mão de obra diária do padeiro, 2 horas da mão de obra do padeiro, 2 horas do padeiro. Pega os custos indiretos de produção, um aluguel lá da fábrica de biscoito, ela paga aluguel lá para utilizar a fábrica. E utiliza um critério de rateio qualquer, né, para ratear esse custo direto, esse aluguel, entre o produto A, B ou C. Vai falar daqui a pouco. Ok? Isso, ela chega lá ao valor do estoque, quanto que ela quanto custou para ela cada um das unidades de biscoito A, B e C. Portanto, ela sabe quanto que ela tem em estoque de biscoito A, B e C. Ela vende seus biscoitos, pega o valor que ela recebeu com a venda, tira o custo aqui, aí esse estoque, ela pega a quantidade de biscoito que foi vendida do estoque, considera aqui como sendo um custo do produto vendido daquele produto, ok? Aí depois ela tira as despesas são os gastos com administração, comercialização, as despesas. E aí ela chega ao resultado do período. Essa é a lógica, essa é a forma como o sistema, por absorção, por o resultado de um. Ok? Nós vamos falar de outro sistema de custeio que é muito utilizado também, muito útil, e que vocês podem utilizá-lo também em muitas situações. São duas abordagens diferentes. Mas o sistema por absorção tem essa lógica, essa forma de. Ok? Então,
Recapitulando, todos os custos de produção, tudo que é custo, que é gasto com a produção, é alocado aos produtos. Então, os diretos são diretamente alocados, os indiretos são rateados aos produtos, né? São atribuídos aos produtos utilizando algum critério de rateio. Então, o estoque da empresa vai ser a soma dos custos individuais de cada um dos estoques realizados, né? Quando a empresa vende, ela pega o valor da receita e do valor da receita ela desconta o custo dos produtos que ela comercializou naquele período, né? Porque ela já tem o custo de cada um, unitário de cada um, ela vai saber o custo da quantidade vendida de cada produtos, né? Depois desconta as despesas, que são os gastos com administração, as despesas comerciais, com marketing, etc. Chega no resultado da empresa. Okay? Esse sistema, como eu disse, é o sistema aceito pela legislação tributária, e é por isso, talvez, um dos sistemas mais utilizados na gestão de custos das empresas. Mas não quer dizer que ele é o melhor e não quer dizer também que que nós não devamos usar os outros. Pelo contrário, a gente vai ver que o sistema de custo variável é muito importante para a tomada de decisão financeira da empresa. Em algumas questões gerenciais, ele é tão mais importante e ajuda é, muito as empresas e os empresários a tomarem uma decisão em relação à quantidade que deve ser produzida de cada produto, etc. Mas isso fica para a gente discutir no nosso próximo encontro, e para não confundir a cabeça de vocês. O sistema de custeio por absorção pode também e é utilizado para fins gerenciais, né, para fins de ajudar no processo decisório, ajudar as pessoas a entenderem quanto que é o custo, ajudar elas a formarem o preço dos seus produtos, porque elas devem vender os seus produtos, etc. Então, bem, quando existe custos indiretos de fabricação, eles precisam ser rateados. Geralmente isso é feito por algum critério de departamentalização, isso é chamado dessa forma, por algum critério de rateio. Né? Nesse caso, no sistema de custeio por absorção, ocorre por três passos, ocorre seguindo três passos. O primeiro dele é separar custos e despesas, que é aquilo que nós já falamos, né? Aquilo que é diretamente atribuído à produção. O segundo passo é apropriar os custos diretos de produção aos produtos, como já falamos também. E o terceiro passo é fazer o rateio dos custos indiretos de produção. É isso que nós vamos pegar aqui um exemplo prático de uma empresa que produz dois produtos, o produto A e o produto B, né? E ela gasta aqui, ó, de mão de obra direta, 8.000 para produzir o produto A, mão de obra pessoa que produz, elabora os produtos mesmo, né? Só da fábrica, gasta 6.000 de mão de obra do produto. O produto A consome 15.000 de matéria-prima e o produto B consome 10.000 de matéria-prima. Além desses gastos diretos de fabricação, custos diretos de fabricação, a empresa ainda tem aluguel de fábrica, ainda tem material de expediente, depreciação das máquinas, comissão dos vendedores, salário do supervisor de produção e materiais indiretos de produção. Então, nós vamos classificar esses custos, depois nós vamos aprender como é que nós rateamos, né? Então, esses dois primeiros aí são custos diretos de produção. O segundo aqui é um custo direto de fabricação ou de produção. Material de expediente é uma despesa, não rateia os produtos, despesa descontada depois. Depreciação das máquinas é um custo indireto de fabricação ou de produção. Comissão de vendedores é uma despesa, a gente não rateia também. Salário da supervisão da produção, a pessoa que trabalha supervisionando a produção geral é um custo direto de fabricação. Materiais indiretos é um custo direto de fabricação. Esses custos indiretos de fabricação, a gente precisa encontrar um critério que a gente aqui tira daqui, porque as despesas não são alocadas aos produtos, né? Mas os custos todos são, tanto diretos como indiretos, ok? Então, a gente tem que encontrar agora critério para ratear esses aos produtos, custos indiretos de fabricação, que seria aluguel da fábrica, depreciação das máquinas, salário do supervisor de produção e os materiais indiretos.
Os custos diretos de fabricação já são facilmente alocados aqui a cada um dos produtos, né? O produto A, o produto A gasta 8.000 de mão de obra e 15.000 de matéria-prima. O produto B gasta 6.000 de mão de obra e 10.000 de matéria-prima. Mas quanto cada um dos produtos consome de aluguel da fábrica, depreciação das máquinas, salário de supervisão e materiais indiretos? A gente pode utilizar como critério a proporção de matérias-primas, né? Quanto cada um dos produtos gasta das matérias-primas, né? Quantos por cento o produto A consome do gasto total de matéria-prima e quantos por cento o produto B consome do gasto total de matéria-prima para a gente utilizar como critério para ratear os dois produtos. Se a gente fizer isso, né? É, a gente vai ter a seguinte noção, né? Dos 25.000 gastos com matéria-prima, o produto B consome 15. Isso representa 60% do gasto com matéria-prima. Já o produto B, desses 25.000 de matéria-prima, ele consome 10.000. Isso representa 40% do consumo da matéria-prima total. Então, a gente vai utilizar esse critério de matéria-prima para ratear os demais custos. Então, nós vamos pegar o seguinte: se a gente pegar os custos indiretos de fabricação, são, vou falar para vocês, os indiretos de fabricação são 5, mais 15, mais 22, mais 18, nós teremos um total de 39.000 de custos indiretos de fabricação. Eu rateando com base na, nas matérias-primas, né? Então, eu vou pegar 60% desses 9.000, que vai dar 36.000, não, desses 60, perdão, custos diretos de fabricação, 5 mais 15, mais 22, mais 18, 18 mais 22, 40, 40 mais 15, 5, 55 mais 15 dá 60. São 60.000 de custos indiretos de fabricação que precisa ser alocado aos produtos RB. 60.000. Se a gente pegar e dividir esse custo direto de fabricação utilizando a proporção que cada um dos produtos utiliza de matéria-prima, 60% e 40%, vamos ter o seguinte: olha, o produto A vai consumir 60%, vai ser alocado ao produto A 60% do gasto com custos indiretos de produção, 60% de 60.000, que vai dar 30.000, e ao produto B vai ser alocado 40% dos custos indiretos de fabricação, que é 60.000, que vai dar 24. Ok? Aí eu somando o custo total de cada um dos produtos, né? Aí eu vou ter obra direta, matéria-prima direta, mais custos indiretos são a empresa vai gastar com o produto A 59.000. O produto B ela gasta mão de obra direta, matéria-prima direta e custos indiretos de produção. A empresa vai gastar com o produto B 40.000, ao 99.000 que ela gasta para esses dois produtos, tirando tanto custo diretos de fabricação, mão de obra e matéria-prima, quanto os custos indiretos de fabricação. Se a gente pegar a quantidade produzida de cada um dos produtos, a gente vai ter o custo unitário desses produtos, né? A empresa produz 1.000 unidades do A e 1.000 unidades do produto B, por exemplo, aqui. Isso quer dizer que cada unidade do produto A custou para a empresa R$9, cada unidade do produto B custou para a empresa R$40. Ok? Então, isso é utilizado. Algum critério de rateio dos custos indiretos de fabricação deve ser utilizado, né, para apropriar, para alocar, para destinar os custos indiretos de fabricação aos produtos. Nesse exemplo que nós fizemos aqui, lembrando, nós utilizamos a mão de obra direta como um critério para ratear custos indiretos. Ok? Vou pegar mais um exemplo aqui, em que a empresa utiliza custos, a mão de obra também direta
como critério de alocação dos custos indiretos de fabricação. A empresa produz dois produtos, o produto alfa e o produto gama, né? Ela gasta R$ 250 de mão de obra do produto alfa, com o produto alfa e R$ 450 de mão de obra, perdão, de materiais diretos aqui, matéria-prima, materiais diretos com o produto alfa e R$ 450 de matéria-prima, materiais diretos com o produto gama. Para produzir o produto alfa, ela gasta R$ 300 de mão de obra direta e para produzir o produto gama, ela gasta R$ 200 de mão de obra direta. O total de mão de obra direta que a empresa consome para produzir os dois produtos é R$ 500. Se a gente utilizar, assim como nós utilizamos lá no exemplo anterior, a mão de obra direta como um critério para ratear esses custos indiretos de fabricação, que estão aqui nessa linha anterior, esses R$ 700 aqui, custos indiretos de fabricação, nós teríamos que apropriar para o produto alfa R$ 420, 60% dos custos de fabricação, e o produto alfa com 100% mão de obra direta, e alocaríamos ao produto gama R$ 280 custos indiretos de fabricação. O que são esses R$ 200? São 40% dos gastos indiretos com fabricação. Por que 40% dos gastos diretos com fabricação? E o produto gama consome R$ 200 de gasto com mão de obra direta, que representa 40% dos gastos totais com mão de obra direta. Okay? Nesse caso aqui, o produto alfa, então, terá um custo total de produção de 920, porque gasta com ele 250 de materiais diretos, R$ 300 de mão de obra direta, mais R$ 420 de custos indiretos de fabricação. Representa, teve como, definimos como critério para alocar esses custos diretos de produção, proporção do gasto com mão de obra direta. Já o produto gama teria um custo de produção de R$ 930, composto de R$ 450 de materiais diretos, R$ 200 de mão de obra direta e R$ 280 de custos indiretos de fabricação, representa 80%. R$ 280, R$ 280 é 40% de 700. Por que 40%? Nós utilizamos a mão de obra direta, essa linha aqui, a mão de obra direta, como um critério de rateio de aplicação indireta de fabricação, como o produto gama consome R$ 200 dos R$ 500 de mão de obra direta, ele 40% da mão de obra direta. Mão de obra direta, vai alugar o custo direto também nessa mesma proposta. Vamos pegar 40% e vamos alocar o produto gama, e portanto o produto gama. Ok? Esse, gente, é a lógica geral, as principais ideias, conceitos e fórmulas que são utilizadas no sistema de custeio por absorção. É um dos sistemas de custeio mais utilizados, como eu já falei, pela literatura e pelas empresas. A principal razão que isso acontece, como eu disse, é o sistema de custeio aceito pela legislação tributária, também aceito pelas práticas de contabilidade financeira, mas também utilizado para fins de fundamentar, de ajudar o empresário a compreender quanto custa cada um de seus produtos. Okay? E também ajuda, obviamente, a esse empresário a tomar suas decisões financeiras. Existem outros sistemas de custeio, e nós vamos falar de um outro que é extremamente importante, e ele contribui no processo de tomada de decisão em vários outros aspectos, que é o sistema de custeio variável, que é o tema de nossa próxima videoaula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham qualquer dúvida, deixem lá, mande para a gente no nosso grupo de WhatsApp, que o pessoal me encaminhe essas dúvidas, eu respondo individualmente cada uma delas. Deixe lá no chat do nosso YouTube também, comente.
nós estaremos à disposição para ajudar no que for necessário, tá bom? Nos vemos então, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, e em breve nos veremos para falar um pouquinho de custo variável direto, tá bom? Depois vamos falar de investimento fixo, de análise de retorno do investimento, vamos falar um pouquinho também do dimensionamento do capital de giro, são outros aspectos, orçamento empresarial, são outras ferramentas importantes para o planejamento financeiro empresarial, tá bom? Mas começamos falando dos sistemas de custeio, que eu acho que é uma dos elementos mais críticos aí para a gestão das micro. Grande abraço para vocês, tudo de bom, nos vemos em breve.